Agora, em Gálatas capítulo 3, Paulo começa a dizer aos Gálatas: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, a pregação que vocês receberam no primeiro momento não mostrava Cristo crucificado na cruz por vocês? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, foi porque vocês praticavam bem a lei de Moisés que vocês receberam o Espírito ou pela fé na pregação de Jesus Cristo? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Ou seja, Deus age entre vocês porque vocês foram muito obedientes à palavra ou porque vocês tiveram fé na pregação de Jesus Cristo? Então Paulo começa a citar o Antigo Testamento para argumentar que Deus aceitava os homens pela fé. Então ele cita um texto do Antigo Testamento dizendo: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo então cita Gênesis 15, verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E ele começa a dizer, usando esse exemplo: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Não são aqueles que recebem circuncisão ou aqueles que zelam pelo cumprimento da lei de Moisés, mas aqueles que creem em Deus, assim como Abraão creu. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Ou seja, a Escritura já registrava que os gentios receberiam o Evangelho, a aceitação de Deus por meio da fé. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então Paulo cita aqui Gênesis 12 a partir do verso 3. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então Paulo continua dizendo: assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são da prática da lei estão debaixo de maldição. Ou seja, os da fé são abençoados por Deus. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Já os que são da lei estão debaixo de maldição. Por que eles estão debaixo de maldição? Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Paulo cita Deuteronômio 7, 26, porque um homem não consegue guardar todas as leis. E ele continua dizendo: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, não pela boa prática da lei, mas pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. E aqui está citado Levítico 18, verso 5. Obedeça aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. E no versículo anterior ele cita: o justo viverá pela fé, assim como está em Abacuque 2, verso 4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo tirou a maldição de nós e se tornou maldição em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso está registrado em Deuteronômio 21. Porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. E Cristo fez isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, que não é pela lei, mas é mediante a fé.
Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ou seja, depois que um homem morre, ninguém pode alterar seu testamento. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitas pessoas, muitos descendentes, mas ela diz "ao seu descendente", dando a entender que se trata de um só, isso é, a Cristo. Ou seja, quando Deus promete todas as promessas a Abraão e ao seu descendente, ele não dizia de muitos descendentes que teriam sangue de Abraão, mas a descendência viria por meio de Cristo. E essa descendência veio a nós porque nós cremos em Cristo e nós somos um com Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois dessa promessa feita a Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa que Deus fez a Abraão. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então, qual era o propósito da lei? Já que Deus deu a sua promessa a Abraão por meio da promessa e não do cumprimento da lei. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, esse descendente é Cristo Jesus, a quem se referia a promessa. E essa lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se à promessa de Deus? Não, de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura fez o seguinte: encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, a lei mostrou que todos eram pecadores, a fim do quê? A fim que a promessa, que é por meio da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Ou seja, a lei nos mostrou que somos todos pecadores para que pudéssemos crer em Cristo e sermos salvos pela fé. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei. Estávamos nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Nós estávamos em custódia da lei, presos nela, até o dia que a fé nos foi revelada. Então, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Foi o nosso pedagogo para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos ensinou que precisamos de Cristo. Mas agora nós já chegamos à fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Por quê? Porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E não há mais judeu e nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E assim se encerra Gálatas capítulo 3.